Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da nossa série sobre a depressão. E para quem perdeu o primeiro episódio, corre lá, acessa. Nós falamos sobre a história da depressão. Ah, Diego, mas para que estudar a história da depressão? Coisa chata, teórica e tal. Mas para que possamos entender alguns pensamentos que são difundidos até hoje, existe essa necessidade de voltar lá no tempo e entender algumas coisas, como por exemplo a ideia de que a depressão estaria relacionada com a preguiça, com o ócio e até mesmo com causas sobrenaturais, como se tivesse um encosto fazendo com que essa pessoa se sinta deprimida, e não é bem assim, são ideias lá da época medieval. E também existem outras ideias de cunho mais orgânico, fisiológico, lá do renascentismo, que ainda hoje também é cultivada, fazendo com que algumas pessoas pensem que a depressão é curada apenas com remédio e se ignora os aspectos psicológicos que precisam ser tratados com um profissional da psicologia. Tá ok? No vídeo de hoje vamos falar sobre a relação que existe entre a depressão e o suicídio. Estão preparados? Vamos dar início a mais um vídeo da nossa série sobre a depressão. A depressão ela causa um profundo impacto em nossa saúde física, mental e em nossa qualidade de vida. Ela é aquilo que a Organização Mundial de Saúde chama de anos vividos com incapacidade e de até mesmo de anos perdidos em termos de morte prematura. Termo esse concebido lá em 2010 a partir de um levantamento de mais de 10 milhões de mortes causadas por suicídio. Estudos epidemiológicos revelam que entre 15% a 40% das pessoas que sofrem com a síndrome depressiva já tentaram algum tipo de suicídio. E estudos relacionados a suicídios completos revelam um número ainda maior, são mais de 60% dessas mortes causadas por pessoas que sofriam com a depressão. O simples fato de ter essa doença aumenta em mais de 20 vezes as chances de suicídio. Os sintomas que mais se destacam na depressão são a tristeza e o desânimo. Só que a tristeza e o desânimo na depressão são extremamente desproporcionais e muito mais duradouros do que um episódio de tristeza que uma pessoa pode sofrer ao longo de sua vida. No entanto, a depressão não é composta apenas pela tristeza e desânimo. Existe uma série de sintomas aí que vão afetar áreas relacionadas a questões afetivas, autovalorativas, cognitivas, emocionais, a psicomotricidade, áreas que vão estar diretamente ligadas à qualidade do sono, à alimentação, ao sexo, enfim. Isso nós vamos tratar em outros vídeos em que vamos falar sobre os subtipos de depressão e seus principais sintomas. O grupo em que mais se comete suicídio ainda são dos idosos. Pessoas que com o tempo vão perdendo a autonomia em determinadas atividades que já não se consegue fazer da mesma forma, há dores crônicas, surdez, cegueiras e que pequenas frustrações que vão além disso podem ser o suficiente para que essas pessoas cometam suicídio. Só que existe um outro grupo que vem aumentando esse número de forma alarmante, que é a morte entre jovens e adolescentes. Levantamentos realizados pela Organização Mundial de Saúde também, em 2018, são dados recentes, já revelam que as mortes por suicídios entre jovens e adolescentes já são a segunda maior causa de morte entre eles, perdendo apenas para acidentes de trânsito. Um grande tabu que existe nesse meio é que existem alguns estudos que revelam que mais de 35% desses jovens, mais ou menos entre 13 a 17 anos, não se sentem à vontade para conversar com seus pais sobre a depressão. E jovens entre 18 e 29 anos revelaram, 56% deles, que omitiriam um possível diagnóstico de depressão em seu grupo de trabalho
e em seu grupo de estudos. Então, o tabu precisa ser quebrado, a depressão precisa sim ser falada de forma aberta para que se desenvolva projetos de prevenção e até mesmo de cuidado para essas pessoas que vêm sofrendo com essa síndrome. Um outro ponto muito importante é relativo à automedicação. Muitas pessoas ainda têm alguns mitos, alguns preconceitos em relação a procurar ajuda de profissionais como psiquiatra e até mesmo psicólogo. E a partir disso, acham que apenas tomar um remédio vai resolver. A grande questão desses fármacos é que muitos deles servem para um, mas não servem para outros. E inclusive podem causar outros transtornos psiquiátricos. Ou até mesmo reforçar a ideia da questão suicida, da pessoa cometer o suicídio em si. A depressão, ela se caracteriza também pela psicomotricidade lentificada. Essa energia vital da pessoa ela baixa um pouco mais. Alguns remédios tendem a aumentar isso, só que quando os aspectos psicológicos, os aspectos de sofrimento psicológicos não são tratados com os profissionais devidos da psicologia, isso tende a não ser tratado. Então, a energia vital ela aumenta, as ideações suicidas continuam e essa pessoa acaba cometendo o hábito. Então, é necessário que se procure a ajuda de profissionais habilitados, psicólogos, psiquiatras, para que se tenha esse atendimento multidisciplinar dentro dessa doença que atinge já milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, não caiam nessa balela de que a depressão pode ser curada em 2 dias, em 4 minutos, em 5 minutos. Como dizem os grandes pensadores da internet, corre bino que é cilada. Procure profissionais de fato que sejam especializados na área, ok? No próximo vídeo vamos falar sobre a diferença que existe entre o luto e a depressão. E até mesmo de como um luto mal resolvido pode acabar se tornando a síndrome depressiva, tá ok? Eu aguardo vocês lá e até o próximo vídeo.